Meu nome é Marcelo, tenho 55 anos e hoje eu quero falar do prejuízo mais caro das bets, aquele que não aparece no extrato, porque a maioria das pessoas acha que o problema das apostas é perder dinheiro. Só que na vida real, o primeiro rombo costuma ser outro: o sono, a paz, o humor, a confiança, a capacidade de viver sem estar acelerado. E eu quero que você me acompanhe até o final, porque este vídeo não é para demonizar quem aposta. É para explicar com calma por que as bets conseguem bagunçar a cabeça de alguém e como isso vai muito além de grana. Vamos começar do jeito mais simples. Pensa numa rotina comum. Um jovem ou um adulto chega cansado, o dia foi pesado, a cabeça está cheia, a vida tem cobrança. E aí vem o celular com uma promessa silenciosa. Em poucos minutos você pode sentir que resolveu. A aposta não entra como vício, ela entra como alívio, ela entra como distração. Ela entra como esperança. E é isso que torna perigoso, porque quando uma coisa vira o seu alívio mais rápido, ela começa a disputar espaço com tudo que é lento: estudo, trabalho, projeto, academia, terapia, conversa, vida real. O app não tira só reais, ele cria um tipo de rotina mental, um cérebro que passa o dia inteiro esperando o próximo estímulo. E quando você treina esse padrão, estudar vira tortura, trabalhar vira peso, descansar sem tela vira inquietação e viver sem apostar começa a aparecer vazio. Você já percebeu como a cabeça fica quando você está esperando uma mensagem importante? Você não está em paz, você está em suspensão. A aposta cria exatamente esse estado, só que repetido, todos os dias. E aqui entra um ponto que muita família confunde. Se fosse tão ruim, era só parar. Só que o problema não é entender. O problema é regular impulsos sob estresse. E o digital torna isso mais difícil porque remove vergonha, remove barreira, remove distância. Não tem que ir a lugar nenhum. O cassino mora no bolso. E o bolso vai para a cama, vai para o banheiro, vai para a aula, vai para o trabalho. Agora, deixa eu te mostrar por que isso bagunça tanto o psicológico mesmo quando a pessoa não perdeu tanto dinheiro. A aposta é construída em cima de um tipo de recompensa que o cérebro ama. Recompensa imprevisível. Você não sabe quando vai ganhar. Você não sabe quanto vai ganhar. E justamente por isso você volta. É o mesmo princípio que prende gente em rolagem infinita. Você puxa a tela porque pode ter algo bom no próximo refresh. A diferença é que nas bets tem dinheiro, tem vergonha, tem culpa, tem risco e tem uma promessa social colada no esporte, no entretenimento, em influencer, em patrocínio. Tudo isso reduz o freio interno. E tem mais. Existe o quase. O placar que quase bateu. A odd que quase deu. O bilhete que só faltou um. O quase convence o cérebro de que está perto. E quando você sente que está perto, você não para. Você insiste. Você aumenta. Você ajusta. Você tenta de novo. Então eu vou resumir o ciclo mental aqui, de um jeito que você nunca mais esquece. Primeiro, antecipação. Você imagina ganhar. Você imagina resolver. Você imagina a sensação. Segundo, tensão. O jogo começa. O coração acelera. A cabeça gruda. Terceiro, resultado. Se ganha, vem euforia e poder. Se perde, vem frustração e raiva. E o mais comum é um meio termo tóxico. Quase. Quarto, alívio curto. Mesmo quando perde, tem um alívio estranho. Acabou. Por agora. E o cérebro aprende. Quando eu estou tenso, apostar muda meu estado. Quinto, repetição. Porque a vida real volta. A ansiedade volta. O tédio volta. O problema volta. E o cérebro, que agora já sabe um caminho rápido para mudar o estado interno, chama você de volta. É por isso que eu digo, muitas vezes o dano psicológico vem antes do dano financeiro grande, porque o que se instala primeiro é um padrão de regulação emocional. A pessoa começa a usar a aposta como remédio. Ficou ansioso? Aposta. Ficou entediado? Aposta. Ficou frustrado? Aposta para recuperar. Ficou vazio? Aposta para sentir alguma coisa. E aí começam os sintomas. O primeiro que aparece com muita frequência é a insônia. Porque o corpo passa o dia sendo treinado em alerta e recompensa. E quando chega a noite, o cérebro não desliga. Ele continua vivo, como se ainda tivesse algo para resolver. A pessoa deita, mas fica com a cabeça em replay. Se eu tivesse feito tal entrada, se eu tivesse esperado, amanhã eu recupero. Hoje eu fui burro.
E isso é uma forma de ruminação. Você não está descansando, você está ruminando. Eu já vi isso acontecer de um jeito muito típico. A pessoa diz que só aposta nos fins de semana, mas o corpo mostra outra coisa. Ela começa a acordar no meio da madrugada para checar resultado, como se tivesse uma tarefa pendente. No dia seguinte, vem cansada, irritada, sem paciência. E aí ela não entende por que está tão nervosa se nem perdeu tanto dinheiro. Perdeu foi a estabilidade do sistema nervoso. E isso muda tudo. Estudo desanda, trabalho rende menos. A convivência fica difícil. E quando o sono piora, tudo piora junto. Sem dormir bem, sua tolerância ao estresse cai. Você fica mais irritado, mais impulsivo, mais reativo. Você briga por pouco, você responde atravessado. Você sente o mundo mais pesado. E aí o cérebro tenta resolver do jeito mais rápido que ele aprendeu. Apostando. Você começa a perceber a armadilha. A aposta gera desorganização do sono e do humor. E a desorganização do sono e do humor aumenta a chance de apostar. É um ciclo perfeito. Outro sintoma muito comum é a ansiedade. Não só ansiedade antes de apostar, mas ansiedade basal. Aquela sensação de inquietação sem motivo claro. A mente fica acelerada. O corpo fica em alerta. E, em muitos casos, isso vem acompanhado de irritabilidade e agitação. Você sabe quando você está sentado, mas por dentro parece que está de pé. Esse tipo de agitação aparece muito em quem vive nesse vai e volta de estímulo. E aqui entra um ponto delicado. A pessoa começa a se reconhecer menos. Ela pensa, eu não era assim. E quando ela não entende por que mudou, ela começa a sentir culpa. E culpa, quando não vira conversa, vira segredo. Agora entra a parte mais tóxica psicologicamente, o segredo. O segredo cria duas vidas, a vida normal e a vida que acontece escondida no celular. E quando a pessoa começa a esconder, ela começa a mentir. Às vezes é uma mentira pequena. É só brincadeira. Eu já parei. Hoje eu não fiz nada. Foi pouco. E às vezes é uma mentira logística. Eu estou sem sinal. Eu estava ocupado. Eu dormi cedo. Eu estava estudando. Não é porque a pessoa é má. É porque ela sente vergonha. E vergonha é um cimento. Ela cola a pessoa no comportamento e impede de pedir ajuda. Aí vem o isolamento. E esse isolamento não é só social. É emocional. A pessoa começa a achar que ninguém a entenderia. Ela começa a evitar encontros, evitar conversa, evitar olhar no olho. Porque por dentro, ela já se sente devendo. E eu quero que você entenda uma coisa. Isso adoece uma casa inteira. Porque quando alguém vive em segredo, a casa começa a viver em suspeita. As pessoas começam a fiscalizar, a desconfiar, a testar, a perguntar, cadê o dinheiro? A checar extrato, a fazer sermão. E isso muitas vezes gera mais conflito do que solução. Então aqui vai uma verdade dura. A aposta pode transformar uma família em um ambiente de vigilância. E um ambiente de vigilância constante adoece todo mundo. Não é só o apostador. Agora, deixa eu falar do que acontece com o prazer. No começo, a aposta dá sensação, dá excitação, dá novidade, dá vida. Só que o cérebro se acostuma. E quando se acostuma, você precisa de mais estímulo para sentir o mesmo. É aí que muita gente começa a descrever algo parecido com depressão, ou pelo menos com anedonia. Anedonia é quando as coisas que antes eram legais ficam sem graça. Comida fica sem graça. Sair com amigos fica sem graça. Estudar não dá nada. Trabalhar não dá nada. Nada tem brilho. E aí a pessoa começa a buscar de novo o pico. Porque o pico ainda existe, no app. O app ainda consegue entregar uma sensação forte. A vida real, não. Isso gera uma distorção importante. O cérebro começa a comparar a vida com o aplicativo. E qualquer vida perde para um aplicativo desenhado para vencer. Agora soma isso com a fase da juventude. Quando um adolescente ou um jovem começa a apostar cedo, ele está treinando o sistema de recompensa num período em que o cérebro ainda está se formando. O jovem já tem, por natureza, mais busca por novidade e mais impulsividade. Quando você coloca um produto de recompensa imprevisível na mão dele, você acelera um padrão que já é vulnerável. E aí aparecem prejuízos que os pais confundem com preguiça ou falta de disciplina, queda de rendimento, falta de foco, atraso, desorganização, esquecimentos, irritabilidade, mudança de sono. Só que por trás, muitas vezes tem um cérebro saturado de estímulo, um cérebro viciado em pico.
Deixa eu colocar mais luz em uma parte que engana a gente inteligente. Distorções cognitivas. Muita gente pensa assim: eu entendo de futebol, então comigo é diferente. Eu acompanho estatística, então eu controlo. E isso é ilusão de controle. O cérebro confunde conhecimento do esporte com controle do resultado. Só que o resultado real tem acaso, erro e fator que você não controla. E quando você acerta uma vez, o cérebro guarda como prova. Quando você erra, chama de azar e tenta de novo. Outra distorção comum é a falácia do agora vai. A pessoa perde e pensa: agora está na hora de virar. É o cérebro tentando encontrar padrão em aleatoriedade. E isso aumenta a repetição. E tem um sintoma psicológico que pouca gente reconhece: abstinência emocional. Quando a pessoa tenta ficar sem apostar, ela não fica normal. Ela fica irritada, inquieta, sem foco, como se faltasse alguma coisa. Aí interpreta isso como sinal de que precisa apostar para se acalmar. Mas isso não é calma. É o cérebro pedindo o estímulo que virou rotina. E olha o impacto na vida real. A pessoa checa placar no meio da aula, do trabalho, da conversa. Ela perde presença. E perder presença é perder vínculo. E aqui eu vou falar do que não ajuda. Porque às vezes a família piora sem querer. Não ajuda a gritar. Não ajuda a humilhar. Não ajuda a chamar de fraco ou irresponsável. Isso só aumenta vergonha e segredo. E segredo aumenta recaída. O que ajuda é firmeza com cuidado. Eu te amo, mas isso não pode mandar na nossa casa. Eu não vou financiar isso. Eu vou te ajudar a buscar ajuda, mas eu não vou fingir que está tudo bem. Guarda isso. O objetivo não é vencer a pessoa, é vencer o padrão. E como é que isso vira transtorno? Não é de uma vez. É por repetição, é por perda de controle, é por prioridade crescente, é por continuar apesar das consequências. A pessoa começa a fazer concessões, só hoje, só até recuperar, só mais uma entrada, só esse jogo. E quando vê, a aposta já entrou nos espaços mais íntimos, na madrugada, no banheiro, no caminho, na aula, no trabalho, na mesa de jantar. E esse ponto é crucial. Quando entra na madrugada, entra na saúde. Porque madrugada é quando o corpo deveria reparar. Quando você joga isso fora por estímulo, você paga em ansiedade. E aqui tem mais um pedaço. O chasing, que é a perseguição da perda. A pessoa perde e, em vez de parar, ela tenta recuperar. Não porque é racional, mas porque emocionalmente é insuportável aceitar a perda. Ela quer apagar a sensação. Ela quer zerar. E isso é um motor psicológico muito forte. Você não está só tentando ganhar dinheiro, você está tentando apagar uma emoção ruim. E aí a aposta vira anestesia. E quando o cérebro aprende anestesia, ele pede anestesia de novo. É por isso que comorbidades são comuns. Ansiedade, depressão, uso de álcool, uso de estimulantes, uso de qualquer coisa que altere estado interno. Não é que a aposta cria tudo isso do nada, mas ela pode piorar o que já existia, pode precipitar crise, e pode virar um gatilho para outras saídas rápidas. Agora, eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você, que está do outro lado, seja você jovem ou responsável. Se você está preso nisso, não espere o desastre financeiro para reconhecer que já existe prejuízo. Se você já perdeu sono, se você já mudou de humor, se você já começou a mentir, se você já está se isolando, se você já está apostando para aliviar tensão, o prejuízo já começou. E se você é pai, mãe, responsável, não comece pela humilhação. A humilhação aumenta o segredo. Comece pela observação. Frases que ajudam mais do que sermão são assim: eu notei que seu sono mudou. Eu notei que você está mais irritado. Eu notei que você anda sumido. Eu notei que você perde a paciência muito rápido. Eu notei que você está com dificuldade de concentrar. Porque quando você descreve o comportamento, você reduz a briga moral. Você sai do você é fraco e entra no isso está te fazendo mal. E isso abre caminho para essa próxima etapa. Estratégia. Eu vou te dar um plano prático em 3 camadas, sem moralismo. Primeira camada: tirar do segredo. O segredo é o combustível. Nomear o problema reduz o poder dele. Isso vale para a pessoa e vale para a família. Se ninguém pode falar, ninguém pode ajudar. Segunda camada: criar atrito. A aposta é fácil demais. Se continuar fácil, a recaída continua provável. Então a regra é: tornar difícil no momento do impulso, remover cartão do celular, desativar formas de pagamento automático, definir limite de Pix, criar barreira de tempo.
Combinar que o celular não vai para a cama. Deixar o celular fora do quarto. Essas coisas parecem pequenas, mas são enormes, porque o impulso dura minutos. Se você atravessa os minutos, o impulso cai. Terceira camada, substituição inteligente. Você não tira um comportamento compulsivo e deixa um buraco. Você coloca algo no lugar que entregue recompensa real. Atividade física é uma das mais poderosas porque regula ansiedade e melhora sono. Projeto curto com começo, meio, fim também ajuda, porque dá sensação de progresso. Trabalho por metas pequenas, estudo guiado, rotina com horário. O objetivo é reeducar o cérebro para voltar a tolerar a vida real. Porque muita gente cai na armadilha de achar que o objetivo é nunca mais sentir vontade. Não. O objetivo é sentir vontade e mesmo assim conseguir escolher outra coisa. E quando a pessoa já perdeu o controle, o caminho mais inteligente é procurar ajuda profissional. Isso pode ser psicoterapia, pode ser psiquiatria, pode ser rede pública, pode ser CAPS, pode ser UBS, pode ser clínica escola. O nome pouco importa. O que importa é não ficar sozinho com o ciclo, porque o ciclo cresce no escuro. Agora, deixa eu te dar um checklist que costuma separar hábito de alerta. Se a pessoa precisa apostar para aliviar a ansiedade. Se a pessoa está apostando escondido. Se a pessoa está perdendo sono por causa disso. Se a pessoa fica irritada quando é questionada. Se a pessoa promete que vai parar e não consegue. Se a pessoa está negligenciando estudo, trabalho, higiene, rotina. Se a pessoa está usando dinheiro que não podia usar. Se a pessoa está tentando recuperar perdas compulsivamente. Se isso está acontecendo, não é falta de vergonha na cara. É perda de controle. E perda de controle pede estratégia e cuidado. E eu quero fechar com uma frase que resume tudo o que eu expliquei hoje. A grande virada não é ganhar de volta. É recuperar a capacidade de construir. Construir é dormir. Construir é focar. Construir é fazer plano. Construir é cumprir. Construir é tolerar o lento. Dinheiro pode voltar, mas a mente, se você não cuidar, ela vai ficando pequena. E uma mente pequena não sustenta futuro grande. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo, comenta aqui embaixo, sem expor nomes. Qual foi o primeiro sinal psicológico que você percebeu em alguém? Insônia, ansiedade, irritabilidade, isolamento, culpa, vergonha. Porque quando a gente dá nome ao prejuízo invisível, ele deixa de dominar no escuro. Eu sou o Marcelo, tenho 55 anos, e aqui a gente faz as contas que ninguém faz, inclusive as contas da mente. Até o próximo vídeo. Wishing you all the best.